cruzado você não vai canalizar nunca. Porque está cortando a energia dos seres. A gente também não é mágico, não, ué. A gente não entra no corpo de ninguém sem autorização, ué. Vira a cadeira pra cá que você... Eu tô tronca. Vai ficar, tá querendo ficar com o psicólogo. Tudo isso se dá no duplo etérico, né? Olha, os corpos, não é isso. Os corpos de vocês foram formados de uma maneira. Mas depois que você passar dessa vida, você vai ver que corpo você não precisa de corpo nenhum. É muito mais fácil ser só um pontinho que você vai daqui para Andrômeda em meio segundo, do que você ter um corpo, que aí você tem que carregar esse corpo, tem que entrar, aí você não pode fazer uma viagem numa ultra velocidade, porque você vai desintegrar, mesmo em espírito. Não, o etérico se você dentro da nave não desintegra. Num corpo espiritual, desintegra em termos. Isso que a gente sabe. Eu consigo estar aqui e ali no mesmo tempo. Isso. Eu quero ver você fazer isso com o teu corpo. Claro que não. Não, com o teu corpo etéreo. Um deles. Não, só com o teu corpo espiritual, você está aqui e ali no mesmo tempo. Não. Você não vai conseguir. Porque você está ainda enraizado na crença do corpo. Talvez o meu corpo búdico consiga. Você não tem mais corpo depois de uma determinada... É uma luz, um ponto. É isso. Então, com esse eu consigo. Se você pegar um livro de astronomia, astrofísica e ler exatamente como que é a teoria da criação do universo, você vai ver que ele saiu de um ponto. E aí ele foi expandindo. Pum, 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 e continua expandindo. E vai expandir infinitamente. Então, expandindo e acabando também. Ele cria distância entre o ponto inicial e o ponto final. Aí vai a coisa. Mas cria um campo. Esse campo que a gente estuda. Mas é infinito esse campo. Porque você cria esse campo que você está vendo, mas tem um outro que você não está vendo, que é uma outra dimensão, é um outro universo. Onde tem um outro Big Bang, onde tem um outro tudo. Eu sei, são vários Big Bangs. É infinito, não tem meio, começo e fim, não tem nada disso. Não tem, começou aqui, vai acabar aqui, não tem nada disso. Mas esse universo tem essa expansão, mas tem um outro universo que você não está vendo, que tem uma outra idade. Eu sei. Então, mas só que quando as pessoas vão lá para ser tratadas, elas têm a cabeça na 3D. Aí esse é o problema. Não é problema, porque a experiência é essa. Você estar aqui. Isso. Tá? Uns vão se curar, outros não. Então, mas para nós, é isso que eu discuto com o Fritz. Para nós, a gente tem que ter uma explicação para esses seres. Para ajudar esses seres a desenvolvê-lo. Vamos lá. O problema de todos os lugares, centros espíritas, Umbanda, todos, é que vocês querem evoluir no centro e não no paciente. Eu quero ter o maior índice de cura. O seu maior índice de cura não está relacionado com o centro. Está relacionado com o paciente. É o paciente que tem que evoluir, não é o centro. O paciente tem que melhorar a maneira de pensar, a maneira de coisa, a reforma íntima, para você ter um melhor índice, não é ao contrário. Eu sei. É como a maioria das pessoas fala. Quando acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Pô, isso aqui não vai acontecer se você não fizer isso. É isso que eu falo para as pessoas. Você não pode estar dependendo de uma coisa para acontecer isso. Então, primeiro, o ser humano depende sempre do outro. Fica sempre, que o outro. Porque se der errado, é o outro o responsável. Então, primeiro, você não nasceu junto, colado com o outro. Você nasceu sozinho, é uma independente, alma independente de pai e mãe. Porque ela tinha lá 1 milhão de espermatozoides e a tua mãe tinha 10 óvulos. Um espermatozoide fecundou um óvulo. E você já estava pré-concebido antes do esperma. Porque você escolheu tudo aquela situação. Tudo. Então, como que você vai falar que você depende do outro? É você mesmo que criou tudo isso. Então você criou a sua própria experiência. Antes de ser concebido. Se a mãe perde o filho, você já sabia que ela ia perder. Você já tem essa consciência. Você veio queimar uma etapa de 1 mês, 2 meses para voltar e refazer uma nova experiência. Aí fica. Coitado. Isso é o grande público que é assim. Dá vontade de falar assim. Caraca, dá vontade de sacudir. Uma criança pequenininha morreu. Não é criança.
Então, o paciente deita na maca, a primeira coisa que ele tem que pensar é: eu vim para eu melhorar, independente das pessoas que estão me atendendo. Mas não importa quem está me atendendo. Eu tenho que ter a consciência, eu, paciente, de que eu tenho que me melhorar, eu tenho que me transformar. Ninguém ali vai colocar consciência no outro. Não. Por isso que muitos vão se curar, outros não. É isso. Paciência. A verdade é, o problema é do paciente, não é teu. Se ele quiser buscar através de você, aí é uma outra história, mas aí ele já está dando um passinho para frente. Ele tem que fazer um movimento. Ele já está se movimentando para... Por isso que muitos terapeutas falam: você cobra? Cobro. Qual é o seu valor? Tanto. Mas aí a pessoa não liga mais. Ela queria que o cara falasse o valor alto para ela desistir. Bom, mas não dá para você cobrar, eu só posso pagar 100. Geralmente o cara fala assim: tudo bem. Mas se você não der o passo para isso, aí se entra: é porque o centro espírita não cobra. Então tá reclamando do centro espírita, bicho. Porra, mas essa é a minha profissão. Eu escolhi fazer isso. Infelizmente, nesse planeta, para comprar comida e para morar, você precisa do tal do dinheiro. Então, é preciso que você dê um passo. Mas eu tô dura. Tá dura mesmo? Porque se você não tiver dura e falar que você tá dura, vai ficar dura. Aquela energia vai vir contra você. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar ou não vai ficar. Ou vai lá na frente, vai ter que pagar um preço por ter mentido. Porque você não está mentindo para o outro, você está mentindo para você. E se você mente para você, vai atrair aquilo que você está jogando no universo. Se eu estou jogando a mentira, alguém vai mentir para você. Você vai receber de volta aquilo. Não do cara, de outra energia. De outra forma. É tipo um quebra-cabeça, um puzzle. Mas é lei do universo. Essa não é lei nem da Terra, é de universo, qualquer lugar. Do universo. Se eu jogo gás hélio, eu tenho certeza que eu vou receber um outro gás lá na frente. Então, tipo assim, é muito difícil explicar para o paciente que não tem corte. Não tem corte porque você é uma pessoa que, na sua crença, você não precisava de corte, não precisava de coisa. Você trabalha com corte, com instrumento? Não trabalho. Há quantos anos? Sei lá, milhares de anos que eu não trabalho com corte. Já perdi a conta. Já trabalhou com corte? Acho que não. Não tenho essa recordação na minha memória cáustica. E acho que eu nunca nem fui humano. Assim, eu nunca exerci o papel de ser humano. Nunca fui guia, nada dessas coisas. Esses negócios que tem aqui do guia, o João tem o guia dele, que não é eu. Aliás, eu hoje aqui sou uma coisa, amanhã pode vir outra consciência. Não é a mesma sempre. Isso é o conflito também assim. Isso demorou para descobrir. Eu demorei para descobrir. Acho que o Rubens nem sabe disso. Não, eu explico isso para ele. Porque eu falo, porque eu explico por que não é. Aí foi isso. Aí ele não sabe, porque ele é completamente inconsciente. O trabalho ali, ele começou de um jeito e hoje ele é 10.000% diferente do início. E daqui a 3 anos vai ser 100.000% diferente do ponto inicial. O trabalho muda toda a segunda-feira. Por quê? Porque quanto mais estudo é colocado dentro do indivíduo, maior é a quantidade de informações que a gente consegue passar. Então, se ele lê 20 livros diferentes ao mesmo tempo, ninguém tem nada a ver com isso. Se 20 desses livros, 10 são romances, ninguém tem nada a ver com isso. É o jeito que a gente mostra como que é o caminho. Não é o caminho do aprendizado, é o caminho da lembrança. Dele lembrar mais rápido do que já existe. O que ele já tem. Então, tipo assim, são caminhos de lembrança. Como você apresenta os livros, e aí esses livros, esse aqui, por exemplo, é uma confirmação para ele do que ele nunca falou para ninguém. Porque é difícil falar sobre isso para os outros. Porque tem muita crença kardecista nesse não, país aqui. Católica também. O kardecista e o católico, ele foi criado na crença do medo. E o kardecista é o católico falido.
Porque ele continua também pregando o medo, mas só dessa, que é aquele livro lá do Robson Pinheiro, todos dele. Ele joga o medo em cima para depois ele contar uma historinha. Só que o Kardec não fez isso. Não. Entendeu? Os outros fizeram. Só que o Kardec tem uma linguagem muito antiga. É. Então alguém deveria pegar a linguagem dele e modernizar aquela linguagem. Porque a gente não está vivendo no século XIX. Está em outro século. Já passou. Tem uma série de evoluções. Mas ele fala isso. Eu posso ser completamente reformulado. Ele fala. Ah, bom, mas não é. Não é porque Fica não... aquele banho. É. E eu já vi vídeos, eu não, do cara imitando o Chico Xavier falando. Caras que são considerados. Pra quê? Porque a pessoa não é ela mesma. É. Fica aquela linguagem arcaica do. Eu gosto muito do seu Divaldo, mas ele fala de um jeito que João, não entende nada. Ele não lê, não olha, porque é muito arcaico na cabeça. Ele é. Tem que ser mais rápido. A Terra está mudando muito rápido. 200 anos de transição é assim, ó. Tum. São 3 gerações. E aí perdeu o fio da meada, perdeu tudo, porque não prestou atenção na evolução. Imagina a gente. Esses espíritas estão adiantados 500 anos na nossa frente. Nossa frente, seres humanos. E a gente não sabe absolutamente nada. E a gente tem que estudar muito. E as pessoas não estudam. Bom, não tem corte, não vai ter corte. O corte está ligado à sua consciência. Está ligado consciência do paciente. É. Tem gente que tem corte, tem gente que não. Vamos outra. Vamos. Como e por que é feita a cura? Isso é só uma cura parcial? Como é feito? E por quê? Por que você trabalha na cura? E por que o que você... Tudo você já explicou anteriormente bastante disso, mas vamos lá. Por que você veio aqui fazer cura? Por quê? Por que a sua energia está aqui? Por que eu, consciência, venho aqui fazer cura? Essa é uma boa pergunta. Acho que nem eu sei. Eu vou tentar... Não é a experiência que o Rubens fala. É mais um aprendizado com outras tecnologias. O aprendizado nosso ou seu? Tanto faz, de todos. O aprendizado é em conjunto, não é individual. Tá, mas por que coletivo. Por que você veio aqui, você e outros da sua raça? Eu não preciso me curar de nada. Isso. Porque eu não tenho nem corpo. Né? Então, a gente trabalha com o universo coletivo, o consciente coletivo. Então, para eu fazer uma cura, eu não faço. O que a gente consegue fazer é com que o paciente tenha um clique nele. E esse clique vai despertar a vontade dele, dele melhorar, dele se curar. Eu lido com pacientes na sala de cura e eles não acreditam que eles possam fazer isso. Porque ainda existe esse negócio... Nós falamos isso e eles não acreditam. Aí entra o negócio da crença entre entidades espirituais, o médium e o paciente. O paciente vai no lugar e acredita que isso aqui vai curar ele, não o intermediário, e não ele. Tudo errado. Exatamente. Mas a gente fala. E o espírito também acha a mesma coisa, que o espírito, ele nada mais é do que um humano sem corpo. Ele continua com aquela crença terráquea ainda. Isso. Tá? Outros não. Já tem uns mais avançados. Tudo bem, mas são poucos. Porque se tivessem, iam pedir uma outra ajuda a mais acima para criar um coletivo, com a consciência coletiva mais sutil. O Pierre, quando ele vai começar a tratar alguém, ele se liga à energia de Nossa Senhora. Tá bom, mas viu? Se liga a uma outra entidade. Mas com a vibração mais alta. Você está vendo que tem nomes, sobrenomes, labels, etiquetas. Tem tudo.
Se você perguntar meu nome, eu vou falar, pô, não faço a menor ideia. Não tem nome. Da onde você veio? Não te interessa. Por que não interessa? Porque você não tem ainda. Você vai querer imaginar uma forma, não existe forma. Sempre eu quero botar na minha crença do que eu sei para fazer uma comparação. Sempre. O humano é assim. Mas não é isso que a gente veio fazer aqui. Isso. Então, a gente veio mostrar para o paciente que ele pode se curar sozinho, sem crença nenhuma, sem religião nenhuma, sem entidade nenhuma. É a cura só quântica. Com a vontade. O que é física quântica? Física quântica é a física das probabilidades, onde tudo é possível. Isso que é física quântica. Tá? Nada mais além disso. Teoria de você joga uma pedra aqui da janela, ela vai cair, vai ter uma velocidade, vai ter uma gravidade, vai ter uma curvatura e vai cair lá embaixo. Na física quântica eu posso jogar a pedra e ela simplesmente desaparecer, não cair. Então é uma física das possibilidades. É uma possibilidade. A física mecânica, não. Ela tem uma regra e essa regra joga a pedra, ela tem que cair. A física quântica, não. Então, você trabalha com física quântica? Não. Você trabalha com física? Não. Eu trabalho com energia. Mas, para mostrar para o ser humano, eu trabalho com algo que ele consegue imaginar. Exatamente, consegue correlacionar. Ele não consegue imaginar o que é consciência. Nem a neurociência sabe o que é consciência. Não sabe. Não sabe nem onde que a consciência habita. A consciência não habita nem no plano espiritual, nem no plano de coisa, nem em nenhum lugar. Ela habita o todo. Ela é o todo. Ela é uma parte da consciência maior, mas ela é a consciência maior. Não, ela não é parte nenhuma, ela é tudo. É a consciência maior também. A tua consciência, ela está ligada a milhares de pessoas, milhares de planetas, milhares de universos paralelos. É um todo só. Então, quando você fala como, é através da consciência. Isso. Por quê? Por que você veio aqui fazer isso? Porque eu poderia estar em outro lugar como a gente está. Está em vários lugares ao mesmo tempo. Porque a consciência do Fritz fala que ele não veio aqui curar ninguém. Ele veio fazer experiência. Mas aí ele pega o bisturi e vai lá e cura. Então eu falei, contraditório o que ele fala, né? Eu falei, mas você faz isso. Mas isso é irrelevante. É relevante? Tá bom. Então para de fazer. É relevante. Ele não para. Para mim, não é irrelevante o que eu vim fazer aqui na Terra. Por exemplo. Não, curar o corpo é irrelevante. Não, o corpo, a gente... Porque ele falou, o corpo morre. Você tem que curar a sua consciência. Eu não curo o corpo. É o paciente que cura o corpo dele. Eu não curo ninguém. Ele quer tratar a sua consciência, porque é essa consciência que vai gerar outras consciências. Quem está trabalhando ali deveria estar aprendendo que você mesmo pode fazer a cura sua. Tá? A sua cura. Quem está deitado na maca vai ser usado através de várias consciências, um trabalho para despertar a consciência dela. Isso. A cura é uma consequência dessa elevação da consciência. Isso é isso. Mas eu não preciso de Dr. Pierre, não preciso de nada disso. Não preciso de nenhuma entidade religiosa. Zero. Mas se o cara tem, o médium tem isso, ele pode usar. Claro. É um intermediário. Não vou falar que é certo ou errado. Tudo é certo e tudo é errado. Tudo tem um outro lado da moeda. Tem esse lado aqui. Eu olho, ela está olhando a minha mão, mas você não está vendo a minha mão. Não. Você não está vendo que a minha mão está descascando. Enquanto eu vou falando, a energia vai queimando e ela vai descascando. Eu não quero nem encostar. Então, pá! Tem um negócio que inventaram nesse planeta chamado água. Aqui era chamado o planeta Água. Então, para habitar um corpo, mesmo que eu seja um pontinho de alfinete, uma coisinha tão micro, a quantidade de energia que eu tenho dentro do meu ponto é muito maior do que eu tenho no corpo dele. Então, dá um certo choque, um certo contraste. Então, mas quando você fala, você mexe com os braços, você está pensando, mas você está mexendo com o corpo dele todo. Mas eu não falo, eu emito frequências. Isso. São traduzidos aqui.
Mas não é que nem o espírito que entra e fala pelo médium. É isso. Eu não falo nada. Eu imito a frequência e ele traduz para você. Às vezes dá uma pane, aí tem que parar para... Eu sei disso. parar para coisa, porque às vezes a linguagem é muito... Mas o espírito... que Às não vezes é... tem 10 consciências falando ao mesmo tempo. E aí dá um certo choque, porque aí não tem a linguagem. Às vezes mistura a língua. Porque para mim o que você pode estar emitindo ondas. É isso. É basicamente mais ou menos isso. E o médium interpreta essas ondas e fala isso. E a interpretação de um médium, se você fosse com outro médium, podia ser diferente. Isso. Mas esses pontinhos que entram na sala, entra às vezes uma bola assim e espalha em 1 milhão de seres, né? 1 milhão de Mas tá cheio pontinhos. de pontinhos lá. Tá, pontinhos, triângulos, losangos, hexágonos, tudo em forma geométrica, porque é assim que as frequências trabalham. O universo é uma matemática, é uma forma geométrica. Várias formas geométricas. Aqui é uma forma geométrica. Isso. Isso aí. Vamos outra. Vamos. Qual é o tipo de doenças que pode ser tratada lá? Todas. Mentais? Todas. Mas o João fala que quando a coisa é mental, ele manda para outro lugar. Ele não gosta. Mas pode tratar. Porque o mental é muito complicado. O mental, primeiro, foi criado por você mesmo. Isso. É minha não mente. é uma doença não é um vírus, não é uma bactéria, não é uma coisa que se instalou fisicamente. É uma coisa que você cria e cultiva e rega e dá que nem uma de jardineiro. Isso. Então, parte do princípio que o cara quer ficar naquela doença. É o caso da fibromialgia. Fibromialgia é isso, é o cara que cultiva a doença. Exatamente isso. Tem outras doenças autoimunes, mas a fibromialgia é uma pessoa que cultiva a dor, que gosta de brincar de se fazer de vítima, que não sei o que. Mas eu sinto dor, tá bom, eu sei que você sente dor. Mas é você que está criando essa dor. O João também sente dor. Sente, mas ele corre atrás, ele não fica falando para ninguém que tá doendo. Ele tá doendo. Aí não quebrou a mão? Tá 40 dias com a mão quebrada. Tá quebrado? Tá, dane-se. Agora o médico falou que não tem mais jeito, já tá quebrado mesmo, agora... Calcificou já. Ainda não, mas falou umas coisas para não usar a mão, usar menos. Mas já acha... Não lutar. O médico acha ele um barato, vai lá, fala, não foi atropelado, pelo menos caiu. Quando eu fiquei doente, está tudo quebradinho no meu cóccix. E os médicos da guerra não sabiam nada. O Fritz olhou e falou para mim, vamos mudar essa como é que chama? Esse seu corpo para outro corpo que não está doente. Foi isso que ele fez. Sem corte. Sem corte. Ele não cortou nada. Bom, viu? Ele faz isso, ele pode fazer com energia, Ele mas... vai fazer mais, pô. Mas as pessoas não acreditam. Ele quer que as pessoas... Mas as pessoas não têm que acreditar em nada, porque do momento que ele fizer e funcionar, as pessoas vão passar a acreditar. E vão passar a espalhar, através da palavra, que é o meio de comunicação que vocês usam, que ele não está mais cortando, que está curando de outro jeito. Se você for lá, né? E que não fizer alguma coisa física, as pessoas não acreditam. Vim aqui à toa. Então tá, dá um picadinho. Dá uma injeção, como ele dá uma injeção de nada na pessoa. Resta saber se funciona ou não. Mas aí a pessoa acredita. Eu recebi uma injeção do Dr. Fritz, que não é nada, aquilo não tem efeito nenhum. Mas não precisa a crença pessoal da pessoa para se curar? Claro. Precisa. Essa injeção vai ajudar na crença. Então, sim, certamente. Eu estou voltando um pouquinho antes. Então, se a pessoa não acredita e não há corte, e o Fritz cura, mas precisa da crença da pessoa na cura, mas ela não acredita porque não há corte. Não vai ter crença dela, ela não vai ser curada. Não vai ser curado, então. É isso. Então, precisa ter esse mote para poder ser o gatilho, né? Então, aí a pessoa vai no centro espírita... Não vai realizar, não vai manifestar cura. Mas aí aquele mesmo paciente vai no centro espírita, não tem corte e ele acredita.
Aí acredita. Porque é a crença dele. Mas eu estou falando do mesmo. Do mesmo paciente. Mas é o caminho evolucionário da pessoa. Da 3D, né? Da 3D. Ele precisa subir aquele degrauzinho. A gente é muito atrasado. Né? Para ir depois, sim, funciona assim. Aí você vai expandindo a consciência e vai... Quando eu falo lá, eu parei de falar para os pacientes lá na sala de cura, isso, né? Que depende muito dele. Aí eu explico tudo. Eles querem entrar lá na maca e um espírito atender eles. Eles querem isso. Eles querem a mesma coisa que eles vão no médico. Igualzinho. Se o médico não conversar com eles, chega lá, não conversa com eles, eu sei que você tem, toma isso aqui e tal. Ele não acredita. Nem falou comigo. E tem muita coisa. O paciente deita na maca, se ele está fechado para aquele tratamento que ele está recebendo ali, só está indo de forma automática, ele não vai sentir nada, não vai ter percepção de nada. Ele vai achar que não adiantou nada. Aí vai achar isso. E tem muito médium que deita na maca para outro médium fazer algum tipo de intervenção, seja um reequilíbrio, e que também vai testar. E aí também não sentir nada. Então, esse médium... Eu não acho. Os médios já não são assim, não. Não, tem médium... Tem. É inerente ao ser humano, fulano é melhor do que cicrano, que não sei lá o quê, porque eu senti... Não, mas é porque ele sente uma sinergia com o outro. Aí mas, se abre para o outro, para você não se abre. Tem um julgamento. Tem um julgamento. Sempre tem um julgamento. Claro que tem. Isso que é o nosso defeito. E é o nosso... Esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Mas julgar não é um defeito, nem uma qualidade. É só... Porque você está num planeta de dualidade. Você sempre vai achar o A com B. Se o B te ataca, você vai atacar o B de volta. Não adianta você falar, eu sou uma pessoa que julga os outros. Mas você escolheu vir para cá. Aqui é isso. Tá com culpa por causa de quê? Culpa de estar julgando alguém? Você escolheu isso. Mas se você não julgar é melhor. Você cria uma energia melhor. Às vezes não, porque você não julga. Aí sabe o que acontece? Lá dentro você julga. Aí não importa. Aí está julgando. Aí está julgando lá dentro. Então qualquer doença pode ser tratada lá. Pode. Até só não significa que autoimunes também. Qualquer uma. Qualquer uma. Agora, o paciente tem que prestar atenção em várias coisas. Olha, fulano, você precisa ir nessa pessoa aqui. Quando é indicado isso, o paciente tem que prestar atenção que ali não faz aquele tipo de trabalho. Mas se ele for na tal pessoa, a pessoa faz. Ela é terapeuta, ela trabalha com aquilo, ela é especializada naquele assunto. Então, numa próxima reunião, eu já notei desse trabalho, da sinergia das pessoas que trabalham ali, que tem um trabalho por fora do Energia Amor, que poderiam estar ajudando os pacientes, não só ajudando também as pessoas que trabalham ali. Mas isso não acontece muito. Sempre há muita... mas é antiético. Por que é antiético eu indicar uma pessoa para se tratar com você? Não estou entendendo qual é a antiética aí. Aqui não faz. Vou largar o paciente solto por aí sem saber o que ele tem que fazer? Tem que indicar. Indico. Agora, se você vai cobrar, se você não vai cobrar, isso não cabe a mim. Se você vê que a pessoa pode pagar, cobra. É o seu trabalho, você quer o quê? Mas ali não... Eu sou a favor disso. Eu não cobro. Eu sou a favor disso. Mas eu distribuo mensalmente e-mails para pedindo doação, eu distribuo papel pedindo doação, mas eu não cobro. Mas se um dia encher muito e eu tiver que passar a cobrar para tirar um pouco a carga das pessoas que vão lá de curiosidade, que não adianta nada, que aí você está tomando o lugar de outra pessoa, eu vou cobrar. Se eu tiver que um dia botar uma maca para fazer acupuntura, eu vou cobrar. Se eu tiver que botar uma maca para fazer reiki, eu vou cobrar. Por quê? Porque é o profissional que está ali dedicando as horas dele para coisa. No dia que não tiver mais dinheiro na Terra, eu não vou cobrar. Pronto, simples. Você já tem planos. As pessoas esquecem que ali tem aluguel, tem faxina, tem cristal que quebra, tem um monte de coisa. O Franco fala isso. O espírito não limpa o banheiro, tem que pagar a pessoa para limpar.
Vamos lá? Vamos. Nesse livro do Robson Pinheiro, é falado que a constelação de Lira, os seres de lá, eles têm uma capacidade de curar, de tratar o corpo físico. Isso é verdade? Todo mundo tem, como eu já te falei. Não, mas Lira mais especificamente. Não, aí eu não sei, porque da onde eu venho não tem nem nome nas constelações. Mas deve ter, alguém chamou de algum nome algum dia. É muito longe, né? Não é longe. Na verdade é aqui dentro desse universo, mas é em outro universo. É em outra... Assim, dentro da Terra tem umas 56 dimensões, mais ou menos. Isso. Que vocês acessam vai até uma quinta, sexta. A partir da sétima dimensão vocês não têm nem acesso mais. Porque não tem mais formato. É luz. É luz, é som, bem mais vazio e você não vê nada porque não tem mais os formatos físicos. Para a gente comparar com a nossa Isso, experiência. não tem mais a montanha, não tem nada disso. Então, assim, eu não me ligo muito em nome. Eu passei um pouco desse negócio de, nome, vim das plays, de Sirius, tá bom. E para mim não muda nada. Para mim, não, claro, para energia. Para mim nunca é o João. É. Quando eu falo do João, eu falo o nome dele. Tá. Então, todos podem ser curados. Todos. Não tem ninguém que cura mais do que ninguém. Isso é uma crença do Robson Pinheiro, que acha que em Lira ou o Ângelo Inácio achou que... Ele fala que não tem melhor do que ninguém, mas vai no livro e fala que tem uma coisa que é melhor. Que coisa dual pra caramba isso. Tá parecendo que quer vender livro. Não, ele faz propaganda. Tá no job dele. Vamos outra? Vamos. O DNA, quer ver, as fitas de fibra de carbono é substituída pelos cristais hoje? Fita de fibra de carbono? Como assim? O carbono é substituído por cristais hoje? Não. Carbono é uma coisa, o cristal é outra. Cada cristal tem uma composição diferente. Pode ter carbono nele? Pode, depende da idade dele na Terra. Porque a gente usa na Terra muito o carbono para fazer medidas de tempo, né? Você está falando do carbono 14. Tá. Quanto mais tempo, então vamos voltar lá para 1 bilhão de anos atrás, era só hidrogênio e hélio. A fusão entre o hidrogênio e o hélio foi criado o carbono. Então, o carbono sendo um mineral mais antigo, você consegue medir ele com mais precisão. O hélio e o hidrogênio são gases, você não consegue medir gás em termos de tempo. Então o carbono passou a ser uma medida que na Terra vocês criaram uma tecnologia para isso. Agora, não vou dizer que o carbono substitui o cristal, nem o cristal substitui o carbono. Mas naquela época, quando apareceu um cristal, não pode ser de uma determinada época que não existia esse cristal. Mas como que você tem certeza que não existia? Porque a composição desse cristal, não existiam os elementos. Aí que vem a coisa. Como é que você tem certeza disso? Não tenho. Você não tem. Não. Esse cristal pode ter vindo trazido por outra galáxia, depositado na Terra. Isso pode. E aí você não vai ter a medida do carbono. Não vai ter a medida Porque se você viaja entre uma galáxia e a outra, você perdeu a medida. Pela própria viagem. Você vai perder a referência do tempo. Porque tempo é uma contagem que você também só usa aqui na Terra. Aqui é da dimensão, a quarta dimensão é o tempo. Né? Então, assim, você não vai saber se aquilo é daqui, se ele é mais antigo ou mais novo. Você não vai saber nem se é daqui. Mas tem todos os minerais da Terra. Mas quem não disse que lá no outro lugar também não tem coisa? Você não tem tecnologia para medir uma outra galáxia. Mas tem galáxias que não têm determinados minerais que tem na Terra. Ou que vocês não acharam. Né? Porque é tudo uma...
Mas probabilidade. Mas planetas de uma... A dimensão que foi detectada, né? Essa dimensão pode não existir. Mas você tem nas galáxias planetas que vão a outros planetas, até de outras galáxias, para pegar esse minério que não tem no dele. Isso existe. Isso existe. Como vem aqui e deposita aqui. Como se fosse uma prateleira. Vou deixar lá, quando eu precisar eu vou lá e pego. Um depósito, E aí acaba sendo descoberto aqui um mineral que ninguém usa para nada. Ou usa. Ou milhares de anos depois se descobre uma coisa para aquele mineral. Para aquele uso. Mas que não era nem da Terra esse mineral. Tá entendendo? Entendi. Mas eu não entendi o que isso aí tem a ver com o DNA. Você estava falando do DNA, você ia falar do DNA. Do DNA, DNA, o DNA foi descoberto, foi criado para criar o nosso corpo, né? O nosso corpo. Ele foi criado por seres de outros planetas, de outras galáxias. E um dos criadores seriam os Anunnakis. Sim, também. Que eles são especialistas em DNA. Isso também é uma pessoa falando sobre isso. Isso. Procura ver mais pessoas falando. Quer dizer, o que a sua... Se um juiz fala uma coisa, não determinadamente, não significa que aquela coisa seja verdade absoluta. Não, pode ser tá dentro da lei dele. Isso. Porque foi uma pessoa que falou. Se 10 pessoas falaram que o Anunnaki é não sei o que mais do DNA, aí você passa a... Mas a minha pergunta é para você, para a energia que eu estou falando aqui. Você quer saber se eu... Coisa? Aí eu vou te responder com uma pergunta. Para que você quer saber isso? Para cosmogênese, para a criação da raça humana. Saber. Bom, a minha consciência, eu não tenho esse nome Anunnaki dentro da minha coisa. Para mim tem 7 raças. A Anunnaki é uma delas. O problema é que eu sou ruim pra caramba pra nome. Reptilianos, draconianos, pleidianos, sírios, Orion. Lira. Tem 5. Falta 2, que agora eu não estou me lembrando. Não é Lira? Isso aí. Eu não tenho eu não guardo nomes. Aquilo veio assim na minha cabeça rápido. Eu não sou uma enciclopédia de nomes humanos. Você pode acessar. Às vezes, mas isso não é importante. Se você perguntar uma coisa sobre o DNA para uma coisa que seja útil, porque essa informação, para mim, é inútil. Para você? Quem fez o ser humano, para mim, tanto faz como tanto fez. Para cosmogênese. Porque o ser humano que tem hoje aqui, está aqui, mas há 200 mil anos atrás tinha um outro aqui. Tinha outro, E daqui a 200 mil anos para frente vai ter outro. Então, que diferença faz quem criou o ser humano? Para o cientista faz. Para a história da não ciência. Faz. É para a história, talvez. Mas para o cientista não faz a menor diferença quem criou. E você não vai lá no criador e vai falar, olha, por que você fez assim? Não, o criador não. Eu não você não vai acessar qual pleidiano que participou da... Isso. Então, isso é inútil. Mas por que o ser humano vai guardar uma quantidade X de informações no cérebro dele? Isso é muito pequenininho o cérebro. Essa quantidade X tenta maximizar coisas úteis. As inúteis, joga fora. Joga fora. Isso aí é informação irrelevante. Não, mas você muda o DNA hoje, então em laboratório. Você muda o DNA em laboratório. Continua sendo inútil você saber quem criou o DNA. Mas eu converso com entidades que são espíritos, que trabalham em naves, que mudam o DNA de seres que vão nascer na Terra. Isso é excelente. Entendeu? Entendi. Então, é para essa conexão que eu... Mas essa entidade ou você não sabe a linhagem dela. Não. Tanto faz. Saber ou não saber. Porque se fosse útil, ela ia falar. Mas é útil saber que quem nasce hoje não tem só o DNA do pai e da mãe. Manuel, você está querendo justificar a sua curiosidade dentro da utilidade. Isso. É inútil. Não, mas vamos lá. Foca no DNA e na mudança do DNA e como você pode mudar o DNA. E não quem criou o DNA. Isso. Eu quero chegar a isso.
Tá bom, então é inútil saber quem criou o DNA. Tá bom, é inútil saber. Agora, a gente muda o DNA porque a gente quer fazer uma nova raça. Tá, você pode mudar através da sua própria consciência. Mas eu não mudo o meu DNA. Muda. O meu pensamento eu sei que pode mudar. Você pode mudar o seu DNA. Você mesmo pode mudar o seu DNA. Eu sei, mas eu estou falando dos seres que vão nascer. Tá, não tem mais o DNA do pai e da mãe só. Aham. Tem outros para fazer uma outra experiência de consciência. Tá. Mas isso aí é feito porque está chegando novos seres na Terra. E esses seres que vão chegar, eles não se adaptariam na evolução deles. Se eles tivessem que nascer com esse DNA de par, eles não iam conseguir nascer na Terra. Porque eles já estão muito mais evoluídos do que aquele... É como se você pegasse um piloto de Fórmula 1 e desse para ele um Calhambeck para ele dirigir. Um Fusca. Fusca não, um Calhambeck. Um Ford Bigode. Ford Bigode. Ele não ia conseguir dirigir aquele carro. Ele não ia conseguir ligar o carro. Porque ele está acostumado a um outro tipo de tecnologia. Botão, e não tem. Ele está acostumado, ele foi criado uma outra tecnologia. Ele não consegue dirigir o Ford Bigode. Então, mas tem seres que já nasceram que não conseguem, ficam completamente separados da comunidade terráquea, mas estão vivendo, são filhos de pessoas. Mas muitos falham. Milhares, milhões falham na missão. Isso. Por quê? Porque foram colocados dentro de corpos onde o DNA não está se adaptando à energia que ele tem. Né? A mãe não entende, o pai não entende, então... Leva para o psiquiatra. Então o que acontece? Olha, você olha daqui e fala, caraca, tá dando merda. Tá acontecendo ruim. Não tá funcionando. Mas os pais levam para a psiquiatra. Esquece os pais não... Esquece, os pais não interessam. Aí você olha e fala assim... Porque a gente olha e fala assim... deu errado. Como é que a gente faz? Não, vamos mudar o DNA. Isso. Então a gente muda o DNA e vem outros seres para uma nova experiência. Isso. E aí os pais... E aí a criança, em vez de ficar toda perturbada, fica mais muda, mais quieta, mais... Ó, essa aqui está funcionando. Porque consegue enganar os pais ao ponto do pai não perceber que há uma mudança muito radical na energia da criança. Toda criança, depois de adulto, falou, eu recebi essas informações todas, eu não falava para meus pais porque eles não iam entender. Isso. Entendeu? Então, por quê? Porque lá na frente, daqui a 50 anos, vão vir seres muito mais elevados. E se aqueles filhos que estão nascendo ali, que os pais levaram para o psiquiatra, deu errado. Esse aqui deu certo. Então essa geração aqui é a que vai receber. Aí vai estar preparado. Porque vai estar preparado para entender telepaticamente, através de vibração, através de tudo, que não precisa levar em psiquiatra nenhum, que nada disso. Exatamente. Aí aquela crença vai caindo, aquela energia vai indo pelo ralo. É tudo uma experiência, é tudo... Eu sei que é tudo uma é um jeito muito ruim de falar, mas é como se fosse um bando de gado dentro de um pasto de uma fazenda. Ou um ratinho de é um remanejamento da energia de como que você vai fazer para aquilo funcionar. Ah, mas a gente é humano, tá bom, mas a gente não está fazendo tortura com vocês, nada disso não. A gente só está remanejando de um jeito para que não fique um caos no mundo. Mas os seres extraterrestres, quando fazem abduções, eles implantam chips que são nanochips. Bom, vamos lá. Esses seres aí que você está falando, eles têm a vontade de serem humanos. Tá? Eles têm uma tecnologia X. Isso. E um estado emocional 0. X menos 0. Isso. Eles querem ser humanos. Querem aprender a emoção. Não, eles não querem aprender emoção. Eles querem ser seres humanos. Para eles serem seres humanos, como eles são híbridos, eles têm que criar uma tecnologia para que eles consigam transmutar, virarem humanos. Porque, na verdade, a verdade é que eles são seres de uma consciência única. Isso. E a gente é um espírito que habita uma alma que habita um espírito de uma consciência coletiva. É. Só que a alma é individual.
eles não têm alma, eles só têm um espírito. Eles não conseguiram entender que eles têm que criar alma. E aí eles Mas a alma está à disposição deles. Não. Se tivesse, já estavam aqui, já tinham expulsado a gente há muito tempo daqui. Tecnologia eles têm para fazer o que eles quiserem. Mas por que eles implantam esses nanochips para na gente? estudar a alma. Não, isso Controle eu da sei, alma. eles falam isso. Eles querem criar almas, mas eles não sabem como criar as almas. Eles me pediram para Não basta criar um ser humano. Você não consegue modelar a emoção de vocês? Perguntaram para mim. Eu falei, a nossa modelagem, não sei como é que eu vou modelar matematicamente, porque eles querem matemática, né? Eles são híbridos, frios, calculistas, Isso. sabem tudo de tecnologia, tem toda a tecnologia. Eles poderiam trocar a tecnologia. Não, mas eles não querem trocar, eles só querem tomar de vocês. Isso eles falam, Então, eles deixa não estão eles lá. enganando. Daqui a pouco vai vir um ser mais elevado e pum, pemba neles. Tem seres com uns 35 mil pontinhos implantados na pessoa. Isso faz mal à pessoa? A pergunta é essa. Alguns chips fazem, outros não. Porque também você deu abertura para Eles colocarem. Não dei. Não deu sim. Não tem consciência que eu Dá dei. um tapa num bicho desse aí para tu ver se não... É. Por o ser humano ser, às vezes, extremamente... Como é que é a palavra certa? Isso. Por exemplo, se eu pegar e der um tapa nela, ela não vai ter uma reação. Ela pode ficar triste, não sei o que, não sei o que. Se você der um tapa num bicho desse aí, Ele vai reagir? Não vai reagir não. Ele vai ficar com medo de você. Mas vai te morder também. Mas peraí, o negócio é desse tamanhozinho. O ser humano tem muito mais força para derrubar do que para coisa. Mas eles fazem o contrário. Eles que fazem a violência e você aceita. A violência de implantar um chip, a violência de abduzir, a violência de... Porque o ser humano acha que eles são seres deuses. Aí abrem. Chegou ao ponto que... isso aí. Tá olhando cara o quê? Tá com medo? Eu? Medo? Sei lá. Medo Fica de olhando. nada, não tenho medo de nada. Tá pensando aí. Eu sou uma observadora só. Agora tem uma pergunta. Como é que é o sexo entre vocês? Sexo? Para reprodução. Não tem reprodução. Não, tem os extraterrestres tem. Não. Peraí, mas eu não sou extraterrestre. Então, essa é a nossa discussão agora. Você é o quê? Você é essa Eu energia. te falei, eu sou uma consciência. Mas tem seres extraterrestres que vêm e fazem sexo com os humanos, dormindo. Não, são esses seres aí, esses greys aí que vocês chamam, são uma raça inútil. Não, eles são autômatos. Eles são intraterrenos, E- eles vivem debaixo da Terra, eles não estão na galáxia transitando. Mas eles são dirigidos por uma energia. Todos são uma matrix. Eles são o lado escuro de vocês. Mas dizem que querem nos ajudar. Lógico que ele quer te E ajudar. tem Grey aqui agora. Ele quer te ajudar porque ele quer tomar o que é teu aí. Que você ganhou por alguma experiência ou não, ele quer também, pô. Quer a tua alma, quer não sei o que. Ele quer te ajudar? Eles falam isso. Pô, tá bom. Pede para o Lula te ajudar. Não tem. É da mesma raça. É um Grey, né? É da mesma linhagem. Então, na sua energia não tem reprodução. Não é necessário. A gente reproduz, junta em e separa em 1 milhão em 1 segundo. Mas tem casos de seres que fazem sexo com os humanos e criam um filho nos humanos. Tá, isso são extraterrestres menos evoluídos. Menos evoluídos. Tá? Mas existe isso. Existe. É porque eles querem ter essa experiência híbrida de ter uma alma. Então, mas a pergunta é para a gente saber um pouquinho mais desses seres que eu queria saber. Porque esses seres existem. Existe. Tá? E tem pessoas que relatam que foram acordar. Existem e são matéria. São matéria. São matéria. Só que, para nós não são matéria. É uma densidade que a gente ainda não vê. Quando eles querem, eles se fazem aparecer. Por exemplo, Eles conseguem vibrar mais rápido e mais devagar. tá, Se ele para vibrar ficar mais rápido, mais você não densos vê. e menos densos. É.
Mas essa pessoa relatou que ela acordou e sentiu um ser desse em cima dela. E ela sentiu... Eles fazem coisa pior. Eles conseguem se transmutar em ser humano sem alma. Não, mas escuta esse relato que eu quero te perguntar isso. E ela sentiu prazer, gozo. Tá bom. Aí, ela, como não parava aquilo, ela pegou a mão dela física e passou nesse corpo que estava lá, o sexo dele. Não tinha nada. Tá bom, mas é porque até o sexo é na consciência. Deles. Deles, absolutamente. Se você quiser ter um orgasmo sem se tocar, você consegue. Consegue. É difícil. Mas eles fazem isso. Fazem. Eles Mas- manipulam sua mente. Isso. Essa é outra pergunta depois, da manipulação da mente. Eles têm tecnologia para manipular nossa mente. Tem? Tá? Vocês têm também. Não. A gente não manipula a mente de ninguém. Então, podia, mas não faz. Não tem necessidade Não nenhuma. tem de necessidade manipular. disso. Então, essa reprodução nesse Se eu corpo- manipular a sua mente, você não vai conseguir nem entender o que eu estou falando. porque eu não sei a linguagem. Eu não sei a linguagem Não, você da não vai forma. entender. Se eu te mostrar o que é uma coisa, o que é outra, você vai achar que você está ficando maluco. Porque eu sempre vou... Quer dizer, o 3D sempre vai comparar com o que ele sabe. Ah, Para Você poder... está comparando a minha consciência com a de um espírito. Eu já fui espírito, já. Você já foi um espírito. Hoje eu sou só uma consciência coletiva. O Fritz fala que ele é uma consciência coletiva. Lá na galáxia dele. Na galáxia Eu dele. não conheço ele. É. Eu nunca fui apresentado assim. Ele vê o João, mas não vê a mim. Não, ele estava Ele só aqui. vê a então. mim quando eu estou com o João. Aí ele fala: vocês são a mesma coisa. Não, eu sou uma consciência, ele é um espírito. Você uma esteve alma. com ele aqui. Tive. É. Ou não. Porque, como eu te falei, nem sempre é a mesma consciência que vem. Não, tá bom. Tá, isso eu sei. Nem a dele. Ah, Nem a dele. Que é uma consciência coletiva. ah. Que o planeta... Por exemplo, vou dar um exemplo. O Fritz, quando ele adentra o corpo do Rubens, ele manca. Não há necessidade nenhuma de mancar. Quando eu adentro o corpo do João, a primeira coisa que eu faço é retirar todas as dores. Todas. Ele pode estar com a perna quebrada que ele não vai sentir nada. Não, mas Depois ele vai sentir, porque aí a energia o Rubens sai. não sente dor nenhuma quando está Ele não sente, mas ele manca. Não há necessidade Eu nunca de vi mancar. ele mancando. Você já viu? Ele levanta com dificuldade. Não, nunca vi. Nossa, eu vou nunca mostrar vi. filmado então. Eu nunca vi. Ele levanta Ele com vem aqui, mas ele nunca levanta. Ah. Ele nunca Não, levanta. porque eu vou no consultório com Você o Pai Lum, e aí ele levanta, ele arrasta a perna, não sei o quê, eu falo, nossa, mas pra que pra que tem esse trejeito se é uma consciência? eu nunca vi. Eu não posso falar isso. Ah. Eu nunca vi. Então, ele tem todas essas coisas que eu conheço, que ele me explica, e ele é sincero dizendo que ele não veio aqui curar corpo físico nenhum, que isso é irrelevante. Ele veio aqui tratar a consciência e observar a nossa consciência, que eles criaram, e eles querem observar para saber se deu certo, deu errado, o que tem que mudar no DNA. Isso é a finalidade dele. Só que ele, como subproduto, eles tratam do corpo. É isso, tá? Então o negócio do sexo, entre a sua energia uma coisa, entre a energia dos menos... Esses intraterrenos, eles são tão ruins quanto os seres Deixa humanos. eu só fazer uma observação, Diga. não sei se para quem for ouvir de repente é interessante. Estão aqui observando o experimento deles. Né? Esses seres E aí, que eu estou falando. Por acaso fazem uma cura. É. Essa cura é justamente para criar uma crença positiva de que é possível a cura, né? Dessa forma. Que não é o objetivo dele. Não é o objetivo, É. mas é para tipo um empurrão, né? É. Uma Mas ele ajuda. ele fala isso. É uma ajuda para despertar. Ele falou que isso faz. Ele dá aquela... A primeira vez que eu conheci essa energia, o Dr. Fritz, foi quando ele tratava 300 pessoas por hora lá. Aí ele fazia as injeções, aí quando ele passou por mim, eu segurei no braço dele e falou assim, você não está dando injeção em ninguém. O que é isso? Aí ele parou e falou assim, não, isso é para eles acreditarem que eles podem ser curados. Então ele tem esse objetivo de fazer com que a pessoa, na mente dela, acredita que ela pode ser curada.
Como pode acontecer o inverso? E aí o inverso é horrível. Não, mas ele fazia isso. Aí foi daí em diante que eu comecei a conversar com ele. Desperta um gatilho. É. né? Pode despertar que aquela injeção faz mal e aí vai fazer mal. Não, mas não ninguém acha. Eu já conheço gente que passou mal com ele. Eu não conheço ninguém. Conheço. Porque normalmente, assim, tem a anuência da pessoa. Às vezes ele nem dava injeção, ele pegava aquele coisa, apertava no algodão, naquele negócio, Sei. e aplicava ali, nem entrava, nem furava a pessoa. Outras ele pegava no físico. O Chico Monteiro, que também é um médium paranormal e também recebe uma energia de Fritz, um tipo, né, digamos assim, com esse nome que a gente conhece, que ele também, ele com o dedo dele, ele coloca na sua têmpora, você sente um clique e vai também aqui no seu braço e também você sente entrando uma energia correndo No sangue. no sangue, né? Então acho que isso já dá um start, assim, opa, Para a sua crença. tá acontecendo alguma coisa aqui poderosa que eu não sei o que é, mas que é Como a Valéria sentiu na segunda-feira lá. Entendeu? Ela sentiu. Ela sentiu tudo que você falava, ela sentia. Entendeu? Agora, vamos a outra pergunta? Como você, energia, vê os arcanjos, Miguel, etc.? Em relação uma super proteção para os seres humanos, uma camada extra. Se uma galáxia dessa que está em guerra invadir isso aqui vira um... E eles protegem isso. Protege. Criam É um filtro. Tá. Uma consciência coletiva mais forte. E eles também falam aqui que eles protegem mesmo, que os outros não conseguem passar desse cordão que eles fazem. Então os arcanjos têm essa missão. É uma consciência coletiva energética mais forte para a proteção do planeta. Por que tem os nomes? Miguel, Gabriel? Mas aí é a gente que dá? Isso aí é nome, igualzinho deram para Cristo. Cristo é nome. É uma energia. Tá. Cristo é uma consciência, não é nem uma energia. É mais do que uma energia. Há uma pergunta mais sobre... E assim, deixa eu voltar nessa. Por exemplo, Buda é uma consciência crística. Mas ele criou o nome de Buda. Por que não é Cristo? Cristo 1, Cristo 2, Cristo 3, exatamente. Cristo 4. Deu o nome de Buda porque o ser humano prefere. Mas é a mesma consciência. É a mesma consciência crística. Mesmo. Igual. Numa outra região geográfica, num outro tempo. Krishna, Buda. Krishna também. Gautama. Tem milhões. Isso eu sei. Todos são da mesma consciência. É a crística. Mas só existe o tal do Jesus. Se o ser humano fosse um pouquinho mais esperto, 100% da população do mundo acreditaria na consciência crística. Não. Mas nessa época era necessário os profetas, os mestres, os não sei o quê. Então criaram um monte de religião. Para a época, né? Não, porque agora não tem mais. Você vê que essas crianças que nascem, elas não querem nem saber de religião. Para elas não faz a menor diferença religião. Mas vamos... Mas qualquer criança que não tem consciência não vale a pena. Eu quando eu era pequeno... Não, eu tô falando dessas crianças cristais, diamantes, elas não têm religião. Elas acreditam nelas. E na capacidade delas transformarem o planeta de um outro jeito. E não através da religião. Isso. A religião não muda nada, só cria crença. Mas isso vai mudar de uma maneira que a religião vai cair. Ela vai ser totalmente... Foi uma experiência. Então, aconteceu, já era. Mas quando você bota um papa como esse atual, ele não é um papa tradicional. Ele é um ser de amor. Ele só prega... Ele é um ser de amor dentro da Igreja Católica. Que é cheio de regras, ele não pode fazer o que ele quer. Mas ele fura várias regras. Ele tenta furar as regras. Quando furar muito, matam ele. O que as religiões serviram, né? Serviram muito na Para época. que serviram? A necessidade de existirem as religiões para refrear o espírito, os impulsos. Tinha que ter algo para poder gerar esse freio, né? Então, nesse processo de evolução,
havia necessidade de Isso. algo, não podia ser algo mais transcendental, porque não ia atingir, não ia chegar. Não era a energia da época. Não da era a época. energia da época. Então, É verdade. tem sua utilidade? Sim. Claro que teve. E ainda tem. Tem ainda. Ainda. Mas não vai evoluir mais. Não vai, eu tô falando, mas ainda Tem tem. seres da Terra de 3D que são bêbados, caem pela rua, entram numa igreja evangélica, eu param. sei, eu sei. Que esses seres que estão ainda nesse grau de evolução, né? Assim, um pouco, digamos assim. Que não mais- vão voltar mais. Né? Então, tem Então, essa aí que entra a necessidade, tem crença. essa utilidade. A gente Ainda tem acha essa que o utilidade. bêbado é o cara ruim. Às vezes. Eu não acho. Não. Às vezes, a gente é o coletivo. O coletivo. Às vezes aquele cara bêbado é o que vai ficar e o outro é o que vai ser exilado. É. O cara bêbado ou o toxicômano é o cara que quer fugir da realidade, porque não suporta a realidade como ela é. De repente é um ser Né? que está em outra É época. um ser evoluído que É. caiu na desgraça que é da fuga da realidade. É. Não suporta o sofrimento humano que vê, o que ele passa, o que ele sente, o que ele tem de empatia, né? Às vezes é um grande empata, né? E às vezes é um instrumento para a família, Isso, exatamente. para o crescimento da família. É. Vamos outra. Não. Há um conhecimento que diz que os Pleiades são o nosso futuro. Uhum. Como é que você explica isso? Os pleiadianos são bem mais evoluídos que os seres humanos, né? Que a gente vai chegar um dia a isso. Acho que é o caminho. Um ser humano virar um pleiadiano como humano, não como pleiadiano. O caminho é sempre através do amor. Isso. Os seres humanos eles se amam, mas eles caíram muito na desgraça da matéria. Isso. A matéria ela é necessária, mas ela não é primordial para a sua existência. A tecnologia é mal usada. Tá? Ela existe, mas ela está sendo mal usada, mal interpretada. A tecnologia do corpo humano. De tudo. O corpo humano, da matéria, da não matéria, está sendo mal redirecionado. Conduzida. Mas eu nem me preocupo com isso, porque vocês estão vindo aí para É. dar uma mudança nessa Mas tecnologia. vai levar séculos. Ué, que diferença faz? Séculos, Milhares milhões de anos. Que diferença faz? Não, nenhuma. Não sei, vocês contam um tempo, é tão engraçado olhar isso. Eles estão querendo que nessa sua geração você veja isso. Exatamente. Não Mas vai eu vou ver Todo mundo vai ver. com outra geração. Né? Só os exilados que não vão ver. Não vão ver. Eles vão ver lá no planetinha para onde Aí eles não foram mandados. vão ver outra coisa. Vão voltar à idade da pedra. Eu tenho uma... Porque uma vez o Freire falou assim, esses seres que vocês veem às vezes em sonhos e tal, que são extraterrestres, eles podem ser você no futuro. Podem. É. Nossa. Mas só agora que você percebeu isso? Não, mas é interessante porque ninguém se liga nisso. Bom, aí vamos lá. Por que aí vamos falar do trabalho, porque você queria saber do trabalho. Isso. Mas você faz muitas perguntas fora do trabalho. Isso. Mas que para mim são do trabalho. Por que foi pedido para refazer um equipamento de transformação, de criação de energia? Quem pediu? Não sei. Será que não fui eu que pedi para rever na história algo que foi perdido? E aí eu tenho a capacidade de estar aqui e falar, opa, Não é isso aí. não, eu preciso que recrie o equipamento porque está dando defeito lá na frente? Pode. Então, Você usa equipamentos lá. uso, mas não são esses equipamentos com fio, elétrico, nada. Não. São equipamentos atômicos. Exatamente. Nem todo equipamento é atômico precisa de eletricidade, de nada disso não.
O átomo está disponível para todo mundo. Só que Como você manipula o átomo é isso, diferente. nós não sabemos controlar o átomo, né? Direito. Vocês usam o átomo porque é a composição da Terra, mas você tirar o átomo e fazer o uso dele é uma outra história. Mas existe na medicina todo o uso do átomo. Existe assim, esse ano, 2000 aqui, século XXI, o uso do átomo dentro da medicina é completamente arcaico na minha cabeça. Mas Só que para eu entender daqui a 1000 anos um equipamento, eu preciso ver como é que ele funciona hoje. E o resultado do funcionamento hoje. Então, por exemplo, para eu me consertar um equipamento que foi criado há 1000 anos para frente, se eu não souber exatamente como é que a história foi feita, eu não consigo. O equipamento está lá há milhares de anos e ninguém muda ele. Mas se ele começa a dar um defeito, vou dar um exemplo mais preciso para você. Você pega um equipamento de física quântica hoje de radioterapia. A radioterapia de hoje não usa raio gama, ele usa física quântica. Aí digamos que o cristalino do equipamento quebrou. Acabou, não faz mais. O que hoje vai acontecer? Eles vão criar um novo equipamento. Mas daqui a 1000 anos, esse equipamento, digamos que daqui a 1000 anos, dá um número baixo para você. Eu tenho um outro equipamento que ele está lá, ó, mas há mais de 200 anos funcionando. Se ele quebra uma peça, lá eu vou ter que voltar 200 anos para trás para entender como é que aquele equipamento foi inventado, para eu descobrir como eu posso consertar ele. Está lá na frente. Ele não é desse tempo, ele é de um tempo, um outro passado. Então eu tenho que criar uma nova tecnologia para ver como é que a evolução daquilo ali foi feito, para eu poder consertar ou refazer um equipamento novo. É como você perguntou o negócio do cristal. Se eu pego um cristal e trago de uma galáxia para essa daqui, eu não tenho como modificar aqui. A modificação aqui já está sendo ocorrida pela natureza do lugar. Talvez daqui a 1 milhão de anos esse cristal que ficou depositado na Terra não seja mais igual o cristal que eu vim depositar aqui. Entendeu? Então o equipamento é igualzinho. Se eu não souber como é que ele foi criado, e ele foi criado através da ajuda coletiva das consciências. Exatamente. Que um ser da Terra e os 10 seres da Terra viram isso, escreveram coisas, aí alguém juntou e criou. Isso. Só que quem junta sou eu. Quem dá os elementos são eles. Como o equipamento funciona lá na frente, nem eu sei, nem eles não sabem. Só eu. Sabe, claro. Então eu sei se o equipamento está sendo feito da maneira certa ou não. O ideal é que a pessoa que esteja fazendo o equipamento hoje explique por que ela fez aquilo. Porque eu sonhei, aí veio um ser, aí ele falou isso. Não importa se é uma loucura ou não. Não é loucura. Porque veio um ser de outra dimensão falar com você, olha, você precisa colocar esse pedaço de papel aqui, porque esse papel tem uma celulose XYZ que carrega energia de um tal lugar aqui. A pessoa acorda, acha que pirou. Mas vai lá e escreve. Se ela escrever aí coisa, não importa se não faz sentido para ela. Para mim, que sou o coordenador do projeto, do equipamento, faz muito sentido. E aí daqui a 1.000.000 de anos, 1000 anos para frente, o engenheiro que está com o equipamento na mão, faz muito sentido para ele. Claro. Ele fala, caraca, tinha um papel aqui. Então traz esse papel para essa dimensão. E bota esse papel, porque o papel que está aqui foi pro brejo, ele já gastou. Eu preciso desse papel e não existe mais esse tipo de material em outra dimensão. Nesse outro tempo. Nesse outro tempo, tá. Então tudo que é feito na sala tem um porquê. Só que nem sempre as pessoas querem saber o porquê. Por que se coloca um monte de figura geométrica dentro uma da outra, desenhando em cima da cabeça do paciente? Tem um porquê para fazer Porque cada um fala uma figura geométrica. Não, mas... Isso acontece lá.
Porque cada figura geométrica está representado um tipo de frequência e um tipo de ondulação, um tipo de som, um tipo de cor, um tipo numérico. Cada forma tem isso aí. E cada forma dentro da outra... Tem outra coisa. Pô, você botar um triângulo dentro do outro, botar uma bola por fora e um ponto, significa uma coisa. Você botar duas bolas aqui em um triângulo é uma outra coisa. É. Então, cada formação é feita, a equação é feita na hora ali. Não tem uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula. Você não sabe. Os seres humanos que estão ali não sabem quem é que está trabalhando. Mas por que o ser humano fala os números, fala as formas que estão ali na máquina? O que a gente pede para eles falarem, para que a gente crie a fórmula. Mas por que eles falam 10, aí não falam 7? Não, aí o ser humano tem a intuição dele. Isso, usa a intuição dele. Ele usa a intuição dele. Ele tem um guia dele. Isso. E ele tem uma pontinho, 2, 3, 10 que estão ali ajudando ele naquele momento, através de vibração, frequência. Tum, 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 Isso. tum, tum, vai lá, 10. Aí ele vai falar 10. Aí ele fala 10. Aí eu sei que tem que usar 10 cordas, 10 linhas, 10 não sei o que. Aí eu 10 figuras. Mas só você sabe. Quem está ali Os na outros máquina poderiam saber mas não se sabe. eles perguntassem mais, se eles se mostrassem mais interessados. Por que você chamou o número agora? Ah, porque eu estou trabalhando com string. Ah, o que é o string? O string é um filamento da corda do DNA, que é a hélice, que coisa. Então, mas se o ser humano só tem 2, por que você vai usar 10? Não, porque dá para ir até 50 e tantos. Então eu vou juntando aqui. 1 mais 2 mais 3, mais pá, deu quantos? Deu 36. Ah, 36. Então eu vou usar 3 de um lado, 6 do outro. Ele não faz essa conta. Ele não está nem prestando atenção na conta que eu estou fazendo. Mas você não tem uma sequência de Fibonacci para fazer isso? Para fazer a hélice? Não. Eu uso a intuição do trabalhador. O trabalhador lá. A intuição dele nada mais é do que as outras consciências que estão dentro da sala. Estou passando para ele. Passam para o guia dele que passam para ele. Ou às vezes passam direto para ele. Se ele não tem a presença do guia, é passado direto. Aí ele fala uma figura e fala um número. A figura também é a frequência dele naquele momento. O número também. A cor também. Mas é o que o paciente precisa. É o que o paciente precisa para dar um clique. Para dar Aquela consciência do Sebastião, ele também fala números. Fala. A consciência dele, a consciência que está com ele é umas 1000 vezes mais elevada do que essa consciência aqui. Tá. Por isso que, como o corpo dele é muito pequeno, em termos de matéria, ele não consegue fazer muitos pacientes ao mesmo coisa. Ele precisa de treino. Então, hoje ele está numa linhagem de um treino livre. Quando ele quer ir, vai. Quando ele não quer, não vai. Eu deixo ele no treino livre. Para ele... Por causa da idade dele também. Não é ele tem colégio, ele tem que gostar do que ele vai fazer. E não ir por obrigação. Então, hoje ele está com vontade de ir, ele vai. Se não está, não vai. Não, mas às vezes ele tem vontade de ir, ele não vai. A mãe não deixa. Porque ele precisa aprender que tem limites na vida. Isso é bom para ele. Tem vezes que ele tem vontade, isso aqui. Ele tem uma coisa que ele é muito... como se fosse o autista, ele é incisivo. Tem que ser do meu jeito. E ele está certo. Tem que ser do jeito que ele quer. Porque ele tem uma elevação muito maior do que aquelas pessoas que estão ali, não sei o quê. Só que às vezes ele fala, eu que sou o chefe, não sei o quê. Ele fala isso. Eu sou o chefe, quem botar o galho dentro, quem seja inteligente que bote o galho dentro. Porque ele vai ser o chefe, ele não vai deixar você falar. Ele vai massacrar o teu ego muito fácil. Mas ele vai para uma maca, ele não... ele já sabe que tem chefe de marca, mesmo sem falar com ele sabe que tem um chefe na marca, ele sabe que tem que trabalhar com 3 pessoas, com 4, com 5, com 7.
ele sabe o que tem que ser feito. Mas esse treinamento que a gente está fazendo aqui, isso é um treinamento, os médicos tinham que saber. Por isso que a gente está gravando. Para passar para espero eles. que... Não, depois a gente vai. vai editar e aí vamos... Passar para eles. Edita por capítulo, aí você não mexe com o vídeo? Não, então aprende. Tua família não tem negócio de filme? Sim, mas Você não tem Mac, então vai lá, senta e aprende. O Mac faz isso tudo. Edita, chama alguém que sabe mexer, pede para ensinar um pouco. Enfim. A gravação é mais para as pessoas aprenderem. O trabalho que é feito na marca onde eu estou atuando através do João, ele é muito mais evoluído do que o trabalho de 3 anos atrás. Não tem nada a ver. Eu não conheço. Usa as mesmas frequências. Ele tem um escrito lá, umas 30 páginas, que ele pode te mandar. Tá. Aquilo que está no escrito é de 2014. O que é feito hoje é uma evolução daquilo. Mas você não vai escrever o que é feito hoje? Não, porque continua mudando. Por isso que é muito difícil. Se você botar no seu livro, daqui a 1 ano, não vai ser mais aquilo. Mas não tem problema. Não. É só você fazer um parágrafo anterior. O trabalho desse lugar vive em constante evolução. Ele vive em constante aprendizado. Eles não têm medo de errar. Eles, pelo contrário, eles erram e eles aprendem com erro e acertam e vão acertando e vão errando aquilo é que nem uma bicicleta. Isso aí é um exemplo para a Terra, porque na Terra, se você vai aprender uma língua e tiver medo de errar, você não fala. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Casa Padre Pio. Eu não conheço, mas eu sei como é que é, porque deve ser igual o Frei Luís, que é igual o Ramatiz, que é igual não sei o quê. É sempre o mesmo tratamento. Então, não sei o quê, faz assim, faz assado, faz assado, faz assado. Por quê? 2 coisas. Bom, o espírito está acostumado a fazer assim. E o médium não quer mudar porque tem medo de errar. Como eu não sou espírito, eu não tenho medo de botar em prática. Então a gente vai botando em prática. Você vai deitar na maca 100 vezes no Energia Amor, as 100 vezes vai ser diferente. Você não vai ter um trabalho na minha maca. Aonde eu estou lá, você não vai ter, porque eu estou em constante aprendizado. E ele também está em constante aprendizado. E o guia também. Então é uma sinergia que os 3 querem aprender o máximo que eles podem enquanto eles estão juntos. Eu estou na vida aprendendo cada minuto. Mas vai lá botar em prática lá na sala de cura. Eu posso até falar de uma parte, o que está acontecendo comigo, depois até para não atrapalhar. Não, pode falar. Pode falar agora. Está sendo gravado, hein? Tudo vai ser usado contra você. Bom. Vai ficar em silêncio. Vai medir as palavras agora, porque lá tem gente que olha. Não sei se eu já começo a falar da minha experiência agora do Energia Amor e o que eu sinto. Fala do Energia Amor. Então, e aí eu vou chegar nesse final aí. Eu ainda tenho uma pergunta final ainda. Então faça a pergunta Então final. faz a pergunta aí, final, senta aqui e fala. Só 10% dos habitantes da Terra passarão para a 5ª dimensão? Não. Mais. 1/3 vai passar para... Uns 3 bilhões estão prontos para uma evolução maior. O resto vai dar uma meia trava e vai para uma outra... Intermediário. Outros não vão direto para exilados. Não, esses 4 bilhões e meio vão ser exilados. Não é exílio, é tipo mudar de planeta. Não é expulso, não sei o quê. Não deu. Você não vai conseguir evoluir mais na Terra, porque a vibração da Terra está mudando. Então, ele mesmo vai... Pode ter uns que vão ser jogados na coisa porque estão teimando. Não querem evoluir. Não, isso eu sei. E não tem a consciência do querer evoluir. Simplesmente não tem. O cara é mau. Não, ele não é mau. Ele é simplesmente não tem consciência para evoluir. Essa consciência... Como a gente evoluiu, a gente olha para baixo e fala, o cara ali está perdido. Mas a gente já teve perdido também. E evoluiu. Evoluiu. Mas nem todo mundo vai evoluir.
E não é no grau assim, o fulano matou o outro, não evoluiu. Não, não é isso. Não é isso. Isso é uma crença nossa. Às vezes tem um cara que parece que o cara é bonzinho, mas ele não evoluiu nada. Porque ele é tão medroso que ele não deixa nem ele expandir. E ele fica aqui. Tem no livro do Cryon, quarto livro, é sobre parábolas. Tem num capítulo lá. Qual o nome do livro? Do Cryon. Daquela entidade Cryon. Ele fala uma parábola do Yo. Yo é um ser. O tal do Yo não é nem masculino nem feminino. É o Yoman. Yoman. Aí ele fala que esse Yo passou a vida toda dentro de um quarto. E que tinham várias portas. Mas toda vez que ele ia atravessar uma porta, aparecia um símbolo e falava assim, esse símbolo vai te prejudicar se você apresentar. E ele ficava com medo e voltava. Ele nunca atravessou porta nenhuma. Quando ele morreu, desencarnou, ele foi atravessar a porta. E aí essa era a porta da paz, essa era a porta da prosperidade, essa era a porta não sei o quê. Você passou a vida dentro de um quarto. Com todas as possibilidades. Com todas as possibilidades disponíveis para você e você não usou nenhuma delas. Então, a pergunta é... O medo. Esse Yo é mal ou é bom? Não tem. Não é nem mal nem bom. Ele não é nem homem nem mulher. Ele não é nem evoluído nem desenvoluído. Não evoluído. Ele é simplesmente neutro. Mas ele não evoluiu. Ele poderia evoluir. Então, um ser desse não vai ficar na Terra. Porque teve a possibilidade, uma possibilidade durante uma vida e não usou nada. Você acha que esse ser na outra vida ele vai voltar igual? Vai continuar com aquela... Tem que dar um passo para frente. Quem não dá um passo para frente não move energia. Tudo você tem que... partir de você um passo. Partir do princípio que o paciente foi no Energia e Amor já é um passo que ele deu. Tá bom, mas quando aí ele vai... dar outro passo para ele voltar, outro passo para ele... Quando ele vai lá, eu não sei a cabeça dos pacientes, mas nós outros eu sei. A maioria vai pedir um pistolão para ser curado rapidinho. Então, você devia fazer... É que você não vai sempre lá. O trabalho, não de psicólogo lá fora, mas que eu não sou. De conversar com o paciente para criar o despertar na cabeça dele. Orientador. Teria a Miriam como psicólogo, ela continuaria sendo psicóloga, mas você tem um papo de 10 minutos com a pessoa para explicar para ela, não através da religião, não através de coisa. Eu faço isso com aquela Tereza. Que quando ela fala, ela sumiu. Tereza... Que você mandou para mim. Tá. Sei. Que, até mesmo um trabalhador, se quiser uma orientação, fala lá fora com você e aí tem uma conversa. Porque é importante, porque pode acelerar o despertar do trabalhador. Também. Do paciente também. Do paciente também. A gente está falando do paciente, mas também, não só o paciente, o trabalhador também. Porque muda o trabalho dele dentro da sala. Tem uma pessoa para orientar que pensa como eu, porque se botar uma pessoa lá dentro, lá fora, que é médium espírito, você vai... Não é. Vou matar o cara e eu... Um trabalhador lá da sala, da Energia Amor, durante o trabalho ele me perguntou, vem cá, foi aberto aqui, a gente tratou, e agora tem que fechar? Não, eu falei que não, isso aí não é o... É independente. É independente, mas não sabia. Agora, quando eu deixo intencionalmente aberto, eu sempre coloco uns espelhos. E são uns espelhos são refletores e portas e reflexão. Refletor. Uma reflete as sombras, joga de volta, e a outra deixa a luz entrar. Eu deixo o paciente aberto e falo para ele, olha, se você sentir alguma coisa, isso aqui é diferente, você me liga. Mas não explico muito não, porque eu não quero que ele crie uma condição na cabeça dele que pode acontecer alguma coisa. Porque senão vai acontecer. Aí ele vai achar que é o pior que vai acontecer. Lógico. No dia que o ser humano pensar que é o melhor, a gente está anos-luz lá na frente aí.
A última pergunta é sobre inteligência artificial dos seres. A gente tem um conhecimento que os Greys usam essa tecnologia de inteligência artificial na programação deles. Você sabe disso? Não. Eu sei que existe inteligência artificial. É um programa como quebra-cabeça. Né, é um programa matemático. Trabalhadora e minha percepção da sala e um pouco da minha evolução como trabalhadora lá dentro do Energia Amor. Você fala no sentido de que as pessoas vão aproveitar isso que você fala. Sim. Bem, antes eu estava num fio condutor de pensamento, agora deixa eu voltar para ele. Bom, a sala, né, a energia do grupo, desse trabalho, é uma energia de muita abertura para o novo, né? Eu sinto a transformação do trabalho quase semanalmente, às vezes muda, já é uma coisa diferente. Então, ali é o lugar para isso, para essa experimentação e para essa renovação constante, para um trabalho cada vez mais adequado às pessoas que vão lá na busca de qualquer tipo de cura, né? E cada um ali dentro, cada trabalhador tem uma singularidade, né? Nós somos seres humanos singulares. Cada um tem uma história do seu desenvolvimento, né? Uma história muito anterior à Terra, né? A sua encarnação aqui na Terra, e depois o seu caminho aqui, né? E cada um está num grau de percepção num grau de consciência, né? E está fazendo esse trabalho de desenvolvimento de alguma forma. Então, falando agora um pouco de mim, eu cheguei no Energia e Amor no final de outubro e eu comecei a trabalhar de uma forma, trabalhando a minha percepção extrasensorial, né? É uma coisa que já é uma característica minha e sempre nasci com ela, com essa facilidade. E o paralelo que eu gostaria de colocar é que a gente está passando por um aceleramento dos nossos processos para que a gente possa romper com vários paradigmas que a gente tem, né, as nossas crenças, de uma forma muito intensa de um ano para cá, né? Isso eu percebo nas pessoas que eu convivo, você olhando também aqui no Brasil, em outros países, tento contato, uma visão mundial. A gente tá nessa intensidade, e quem está a fim de chegar à frente, né, de ter um despertar, está se observando, está observando os seus processos e está fazendo os seus pequenos saltos, né? Isso é muito importante para um bom trabalho dentro da sala também, não só para a autorrealização do trabalhador, mas como o seu papel, a sua capacidade de captação e de conexão com tudo que é invisível, né? Então eu tive uma afinidade grande com o trabalho, né? Cheguei observando, achando tudo meio estranho, né? Mas logo me adaptei e embarquei nesse tipo de trabalho. O meu trabalho mudou muito depois que eu tive uma experiência muito forte, que expandiu muito o meu cardíaco. Eu sou uma pessoa que tem uma essência generosa, amorosa, bondosa, que já é natural,
Mas essa expansão do cardíaco se deu frente a aprendizados, a observação, a afastar o ego, e isso muda tudo, né? E mudou o meu trabalho dentro da sala, muito. Eu já há algum tempo eu não incorporo mais, e eu acesso consciências, né? Não há necessidade de incorporar, é simplesmente acessar o que é necessário para o trabalho, né? E essa conexão, uma coisa é meu desenvolvimento por esse amor que a gente começa a ter por tudo, que é a compaixão, que é você começar a contemplar a natureza, contemplar tudo, conversar com ela falar com você, te trazer insights. E a outra coisa é o tipo de amor que é acessado na sala, que é uma energia, não é energia sentimento, né? Um amor-sentimento. É um amor-energia, que é uma energia neutra, né? E que ela flui quando você... eu fico na minha presença, né? E ela entra pelo meu chakra coronário, passa pelo meu cardíaco e chega nas minhas mãos. Então eu trabalho dessa forma e trabalho também com o meu mental, com a energia taquiônica, né? Com a vontade. E tem sido muito intenso, muito diferente, porque assim, eu vou com as pessoas para outras dimensões, naquele momento que a pessoa está na maca. No momento que eu coloco a mão na mão dela, vem alguns símbolos, vem imagens, sempre são... É como se fosse colocando momentos felizes e símbolos arquetípicos adequados para aquela cura daquela pessoa naquele momento, né? E assim é como se fosse um veículo de condução para essa frequência vibratória. Às vezes eu sinto um tubo de luz. A última sessão foi muito diferente, porque o meu corpo se acelerou muito, e eu passava essa energia para o paciente, para que aumentasse a frequência vibratória dele e pudesse alcançar outros níveis, né? Então é trabalhado muito a Kundalini, né? Para que a energia suba até o frontal e se acumule ali, que ela possa usar essa energia para ela e para se curar, né? Então, assim, eu estou falando de uma forma sucinta, acontecem muito mais coisas, eu sinto a minha ligação, por vezes, essa última vez, com uma nave, indo num tubo de luz com o paciente. Às vezes não se dá com a nave, é simplesmente acessão de dimensões, trabalhando com um raio prateado, que é essa energia que você não precisa mexer na Kundalini, que você acessa ela à quinta dimensão. E acessando a quinta dimensão, você abre ela para outros portais, para as outras dimensões. Então, veja assim, limpeza de memórias na pessoa, e abertura de portal de acesso para essa pessoa. Um caminho de acesso para essa frequência, para que o próprio paciente possa acessar. Fica aberto para ela, né? E vocês estavam falando antes do trabalho que é diferente na casa de Padre Pio, que é um trabalho, todo trabalho é pertinente, é bom, não existe trabalho melhor que o outro, só existe trabalho diferente, forma de acesso diferente. Eu, como sou uma trabalhadora da casa de Padre Pio, da sala de cura, e que venho me desenvolvendo bastante lá, mas comecei a trabalhar no Energia Amor, eu comecei a ter uma dificuldade de me integrar no trabalho da sala de cura.
porque eu precisava desse trabalho que é inovador, que é transformador, que é aberto, que é diferente, né? Agora comecei a trabalhar na maca e senti, é como se eu tivesse restringindo a minha capacidade, porque eu tenho que me formatar dentro de um padrão que está ali, de uma certa forma. Você tem um tempo, você tem um modo, você tem um escuro, você tem tanto tempo para fazer. Não tem a forma livre como tem na energia. Não que não seja válida, é válida. Agora, eu sinto a diferença, né? Eu sinto que eu consigo, a minha satisfação pessoal, de eu sentir como eu estou ajudando aquele paciente, né, é muito maior, porque eu sinto que eu vou mais longe, né? Bom, de uma forma um pouco resumida, é isso. Não sei se você tem alguma coisa que queira perguntar. Não, é importante a sua experiência, para passar para as pessoas. É isso que você passou, resumidamente, ok? Tá ótimo. Parar? Agora, proteção para mim. A linguagem de número deu 11 minutos e 11 segundos. Ficam falando tanto aquele número 11. Tanta coisa vocês falaram que eu tive tanta vontade de falar tanta coisa, mas não podia. Por quê? Porque estava